Olá, seja bem-vindo aqui a essa aula, né, de apresentação da Giovanni Prazeres Advocacia. Primeiro, informar que é uma honra ter você aqui com a gente, conversando um pouquinho para entender um pouquinho como é que a gente trabalha, como é que você está serindo aí, para que a gente possa trazer realmente você para perto da gente, tá bom? Então, a primeira coisa que eu sempre falo e comento é que realmente é um escritório, a Giovanni Prazeres Advocacia é especializada, né? Ele é um escritório criado para quem vive o condomínio na prática. E eu vou te explicar isso, por que que a gente se diferencia do mercado, por que que a gente é um escritório realmente diferenciado, tá? E o primeiro ponto é falar um pouquinho de como é que a gente chegou aqui, tá? Por isso que realmente é uma advocacia diferenciada. Bom, eu comecei há muitos anos já, em 2012, tá? Como síndico do meu condomínio. Estava terminando a graduação em Direito e virei síndico. Eu terminei a graduação em junho e em fevereiro antes eu virei síndico do meu condomínio e então praticamente ao mesmo tempo que eu era síndico, eu virei advogado, tá? Então nesse período aí eu fiquei realmente a dedicação, enfim, foi tudo criando ao mesmo tempo, muito tempo. Realmente eu fiquei síndico, depois virei síndico profissional de outros condomínios, construí uma administradora com antigos funcionários meus, viraram meus sócios, depois, enfim. A gente foi construindo, e por muito tempo eu fiquei nessa vida, né? Só que aí, em janeiro de 2025, ainda nesse ano que eu gravei essa integração, eu decidi parar. Na verdade, em 2024, eu decidi, depois de mais de 11 anos trabalhando como síndico profissional, decidi dar um brecado um pouquinho, parar, precisava descansar por os fatores meus, e eu decidi, então, virar só advogado. Então, fui projetando e em janeiro abri o escritório, enfim, o CNPJ, registrei direitinho e realmente fui começando em outubro e aí em janeiro realmente eu decidi parar e começar essa advocacia que você está percebendo agora, né? Eu sempre comento isso, que a vida de condomínios ela realmente é orgânica, né? Inclusive nas aulas que eu dou para síndicos eu falo que é um organismo vivo, então eu trato o condomínio como um organismo vivo e a parte jurídica é como um sistema imunológico mesmo do condomínio ali. Ele está ali para evitar prejuízos maiores, né? Então é uma dor de dente, é o jurídico falando, é uma dor de cabeça, é uma febre. Então o jurídico serve dentro de condomínio exatamente para mostrar que as coisas não estão certas ou evitar que as coisas piorem. Então, hoje, diante de mais de 13 anos, eu começo a atuar com isso, eu ajudo outros síndicos, ajudo outros advogados a atuar no direito condominial, né? E é por isso, de fato, que a gente existe, né? Porque a Giovanni Prazeres, a advocacia, ela existe. Ela existe, pessoal, para dar essa solução prática, clara e realmente rápida, né, para a vida em condomínios. Eu sou síndico profissional, então a gente percebe que, infelizmente ou felizmente, as demandas de condomínios elas são para ontem, tá? Geralmente são vários patrões, por assim dizer, né? Quem é síndico, principalmente síndico profissional, sabe que existem vários patrões ali, vários clientes, que eles querem as coisas para ontem. O mundo hoje quer as coisas para ontem. Então, por isso, tendo essa ideia, essa realidade, eu gosto muito de tratar o cliente dessa maneira. Então, a gente cria grupos de WhatsApp para cada condomínio. Lá a gente tenta dar uma resposta rápida, né? Eu gosto dessa resposta para além do direito, a gente vai estudar isso, né? Eu gosto de participar da prestação de contas, eu gosto de ajudar na elaboração da previsão orçamentária. Realmente, a gente vai atuar de uma maneira muito mais ativa dentro de condomínios do que só olhar a legislação e resposta, né? Então, a gente gosta de dar realmente soluções práticas, né? Eu gosto de trabalhar com prazos bem curtos para condomínios. Se for uma mensagem, a gente consegue responder logo no primeiro dia, assim que der. Eu gosto, ou se for uma coisa mais complexa, dá 3 dias no máximo, você tem 2 horas ali para a gente dar uma emissão de um parecer, alguma coisa, lógico. Evitando aí as ações jurídicas, porque algumas são bem complexas realmente, precisam de mais tempo. Mas essas questões mais básicas aí, eu gosto sempre de estar próximo. Como eu sei que a vida de condomínios é uma vida de síndico, ela é uma vida realmente agitada, eu gosto sempre que a gente goste de lembrar as coisas. Não é só porque a gente marcou audiência para o mês que vem, já avisou, a gente vai estudar aqui no POP, não é só porque avisou que vai ter audiência que acabou, não.
Então, eu sugiro sempre que a gente lembre das audiências no anterior, lembre de outros compromissos, ou da Assembleia. Então, essa busca ativa, esse acompanhamento ativo em condomínios é o que faz, na minha percepção, a, a Giovanni Prazeres de Advocacia ser uma advocacia diferenciada para condomínios. E aí, falando exatamente disso, já pulando, né, o que diferencia de fato o Giovanni Prazeres ali a advocacia diferenciada. A primeira é que eu também sou síndico profissional, tá? Isso mostra que eu sendo não só atuo na teoria, estudo na prática, nas dores de ser o síndico morador, um síndico profissional, disso aí há 13 anos, há mais de uma década, nessa dor de cabeça. Então, eu gosto de trabalhar dessa maneira, tá? O atendimento, então, ele é próximo, por eu ser síndico, por eu gostar disso, então eu gosto desse atendimento próximo, a gente vai trabalhar muito próximo do síndico, nada de muito formalismo, né? Eu gosto realmente sempre perguntar como é que estão as coisas. Eu brinco quando o cliente está muito silencioso, tem alguma coisa errada, vamos perguntar, tá tudo bem aí? Tem certeza? É bom. E a gente precisa entender isso, né? Que o síndico ele não é advogado, então a gente tem que evitar esse juridiquês, tentar um diálogo muito mais próximo, muito mais acessível, uma linguagem que ele permita nos entender, se entender, para que a gente fique realmente uma área muito tranquila. E eu falo muito dessa logo aqui, né, que a gente está trazendo, a logo que a gente criou esse ano passado tinha outras, e ela reflete exatamente isso aí. Eu quero uma coisa bem limpa, né, uma coisa bem circular, é cíclica, mas é uma coisa focada realmente no bem-estar, então nada de muita informação, nada de muito firula, realmente é isso que a GP, né, como está escrito aí, ela representa uma advocacia clean, uma advocacia sem egos, uma advocacia voltada realmente é, para os condomínios, tá bom? E, lógico, o que nos torna como valor, que eu acho que você entrando precisa entender o que está internalizado já na gente, que está começando primeiro, que é a honestidade, um valor assim que eu não abro mão, que é você contar a verdade. Seja que você está satisfeito, insatisfeito, se incomoda, é importante a gente saber. Realmente, para mim, é essencial, assim, saber como você está se sentindo dentro da empresa, quando você erra, quando você acerta, quando, enfim, eu acho importante que a gente tenha esse princípio basilar. É compromisso, eu acho que é importante que você entenda que a gente trabalha com vidas também. E responsabilidades. Às vezes um erro nosso, uma falha numa entrega de uma documentação, ela causa prejuízos, às vezes não vitais, mas que causam prejuízos reais, né? Ao condomínio, ao síndico. Então, eu preciso que você seja uma pessoa comprometida, é isso que a gente busca. A transparência, como eu falei, né? Então, quando errar, quando não souber, quando é, se incomodar, é importante que a gente tenha essa comunicação. A gente trabalha com todo mundo fazendo sua parte. Eu não acredito de forma alguma que existam trabalhos superiores a outros. Para mim, todos os trabalhos, todos, eles são essenciais. Eu sou filho de empregada doméstica, então sei muito bem como vi da base, sei de onde eu vim, sei o que eu quero acompanhar e sei que tudo é necessário para aquilo funcionar. Então, não existe aqui do estagiário, do advogado sênior, o CEO, a mim, todo mundo tem uma responsabilidade, todo mundo tem uma função essencial. Não existem pessoas melhores ou pior que outras, e eu acho que isso precisa estar internalizado para você que está chegando. E também a gente foca em resultados, sabe? A gente não quer, e a gente vai trabalhar isso aqui como foco, a gente quer trazer a solução. A AGP ela não veio com a intenção de trazer mais problemas para o condomínio, sim, não. A gente pega o problema, absorve e traz uma solução. Geralmente mais prática, a gente vai estudar aqui, a gente quer trabalhar de forma que o síndico consiga resolver o problema dele e não crie mais problemas com base nesse desgaste. E, obviamente, o nosso princípio fundamental é que assim o óbvio precisa ser dito, né? O síndico ele está perdido, ele precisa de nosso apoio. Então, a gente está aqui para apoiar o síndico, a gente não está aqui para julgar, não está aqui para acreditar que ele sabe de tudo. O óbvio vai precisar ser dito, então a gente tem que deixar o síndico aberto para fazer as perguntas que ele acha necessário, que ele se sente confortável para fazer. E é isso que eu gostaria muito que você que está entrando agora entenda isso e internalize isso com a gente, tá bom? E, obviamente, eu vou trazer aqui o que a Giovanni Prazeres de Advocacia traz como estrutura para a gente, para você que você entenda de fato quais são nossas funções, o que a gente faz aqui,
tá bom? A primeira, a gente trabalha com duas assessorias, a assessoria contenciosa e a preventiva. Na assessoria jurídica contenciosa, eu acho que os mais comuns, as cobranças de taxa de condomínio, a gente faz ações, tá? Um defende ou trabalha com essas ações, a gente vai discutir isso aí. Acompanha, eu já fui, sim, já fui em delegacia, já fui até delegacia da Polícia Federal, pra você ter uma ideia, acompanhando o processo, tá bom? Então, isso aí é importante para que a gente tenha esse foco, que você entenda o que a gente faz, mas o que eu realmente gosto, que a gente vai trabalhar, que é mesmo a preventiva, que é realmente aí que a gente trabalha nas notificações, a taxa de condomínios, pareceres jurídicos que a gente emite para o condomínio, a gente participa de assembleias, tanto online quanto presencial, dependendo de onde você está aí, você vai nas presenciais, mas geralmente é tudo online, eu gosto de estar sempre próximo, né? Analisar e confeccionar contratos, analisar contratações, sim, eu gosto de estar próximo, eu sou pós-graduado em Direito e Processo de Trabalho, eu gosto de estar próximo do síndico quando ele decide qual empresa vai escolher, quando ele decide qual contratação ele vai fazer, eu gosto de estar próximo. Também fazemos essa mediação, sim, em gestão de conflitos. Às vezes é o síndico com o morador, são dois moradores, a gente, ou colaborador, então eu gosto de estar próximo. A gente marca, tem técnicas, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Você que está entrando com a gente vai aprender como fazer essas técnicas de mediação também, exatamente, para você ter essa tranquilidade para ir para gerenciar, tá? E a gente faz também documentos oficiais, então eu tenho uma conselheira fiscal que é engraçada, ela manda mensagem, isso aqui dá processo? Então a gente acompanha, né? A gente verifica se o comunicado está correto, se tem algum prejuízo, como melhorar, como falar melhor, então tudo isso a gente acompanha, além de outras coisas aqui, um milhão de coisas. Com o tempo você vai aprender com a gente, tá? Então, as áreas que a gente atua, obviamente, é direito condominial, nosso escritório é especializado em direito condominial. E aí muita gente não entende o que é isso, então o direito condominial ele é bem abrangente, o que me deixa super apaixonado pelo setor. E aqui eu trago, logicamente, os 10 pontos principais assim que você vai ter. Então, estuda um pouquinho sobre isso, é importante para você estar cada vez mais especializado. É lógico, é o direito condominial, você tem que entender o que é convenção, o regimento, o quórum, o que é, como muda aquelas coisas, como deve acontecer uma assembleia, tudo isso você vai aprender aqui, né? E o direito civil, que aí já é correlado a tudo. Então, direito de vizinhança, responsabilidade civil. É importante você entender isso, né? A culpa, a responsabilidade, então já vai vendo aí, são os dois pontos principais, tá? No nosso escritório, mas também temos direito imobiliário, obviamente, então a gente vai estudar, a gente tem casos aqui que a gente precisa registrar um condomínio, né, formalmente, então a gente precisa desse setor, precisa de você, o direito processual civil, por quê? Porque às vezes a gente faz, sim, contestações, ou às vezes, inclusive, nas ações, é importante a gente entender a legitimidade ativa, a passiva, as preliminares de mérito, eu gosto muito de acompanhar isso, as preliminares, os prazos, os recursos, enfim. É importante que você entenda sobre o processo civil, por óbvio, né? Também direito de trabalho, né? Está toda uma relação muito próxima, né, ao direito de trabalho, porque envolve as questões relacionais com a terceirizada, relacionais com os colaboradores orgânicos, então preciso que você entenda um pouquinho, então é uma área que eu gosto muito, o direito contratual, obviamente, né, os contratos, então fazer essa análise dos contratos para poder dar um retorno, e aí vem, junto com os contratos, o próprio direito do consumidor, você vai precisar entender sobre o CDC, apesar, e aqui já fica uma observação, a relação condomínio com condomínio, ela não é uma relação de consumo, então, infelizmente, já peguei muitos colegas criando o que é a taxa abusiva, ela não tem como ser abusiva, se você estudar lá o direito condominial, você vai entender isso, ela pode ser ilegal, abusiva, não, a gente vai estudar isso aí, então, e outro tema que eu estou trazendo agora, que a gente está começando a estudar, porque vai ser necessário, é o LGPD, e o direito digital, né, as coisas estão mudando, então, você está chegando aí, já vai aprendendo sobre LGPD, o direito penal, ou direito digital, e aí, já falando aqui, lembrando os dois pontos, que completam ali o arcabouço da nossa área de atuação, que é o direito penal, né? Noções de direito penal, sim, porque tem crime de stalking, tem o crime de calúnia, de difamação, tem a violência doméstica, então você tem que entender um pouquinho ali essa situação, porque de vez em quando a gente pode ser que apareça, tá? E o direito administrativo, que eu coloquei como noções, mas eu acho assim essencial, porque apesar do direito condominial ser um direito coletivo, ele está na iniciativa privada, ele entende muito o poder do direito público, a partir do momento que ele trata
com cotações e outras realizações. Inclusive, existe essa teoria que é um mito, tá, da área do direito condominial, dizer que precisa de 3 cotações. Isso não é. Isso é no direito público que muita gente leva, o direito, né, o direito administrativo público, muita gente leva para o direito condominial, que é ótimo. Então, eu gosto dessa pegada de trazer licitações, cotações, mas não é obrigatório. São regras de compliance que a gente pode fazer, então é importante você entender um pouquinho ali sobre isso para poder abrir sua mente aí, tá? E aqui, obviamente, atualmente essas são as ferramentas que a gente usa, o Trello, o Google Drive, todos os pacotes Google, na verdade, o Drive, o Gmail, o Google Meet, né? Eu uso o WhatsApp para as comunicações. O Tect você vai conhecer, se não conhece ainda, depois vou mostrar, tem na aula de treinamento lá como é que você usa o Tect, que você pode criar os relatórios das assembleias, das reuniões, das assembleias ou reuniões, então faz um relatório, é ótimo, né? O Trello é nossa ponte principal, a gente vai estudar. Quando eu estava fazendo esse vídeo aqui, já estou estudando um outro sistema para buscar uma forma mais funcional, graças a Deus o escritório está crescendo, mas por enquanto esse daí tem aulinhas lá do Trello básicas para você aprender, tá bom? E eu gosto de trabalhar com esses prazos, então a gente trabalha com os prazos internos também, tá? Se você está dentro ali dos comissionamentos, é um associado, um advogado, você vai receber comissões pela o adiantamento. A gente gosta de trabalhar, tem um valor para entregar dentro do prazo e você recebe a bonificação se entregar para além do prazo, então isso ajuda bastante. Por que eu falo desses prazos para serem 2 horas? Porque a gente precisa de um prazo para entregar ao nosso cliente, como eu falei, em casos mais graves é até 5 dias úteis, porque eu trabalho com revisão dupla, né, o duplo check. Então, se eu fiz alguma coisa, eu geralmente peço para algum advogado sênior ou alguém que está ali me assessorando a dar uma olhadinha ou vice-versa, né? Então, isso é importante, a gente ter esse duplo check exatamente para entregar a melhor qualidade possível e, lógico, como eu falo, um complementativo. Eu não espero só o cliente entrar em contato com a gente busca ele, conversa com ele e busca instruções para a gente, tá bom? E por fim, já estou perto de terminar. O que a gente espera de você aí que está chegando? Então, primeiro, que você tenha compromisso com o nosso cliente, ele é nossa essência, é por ele que a gente vive, então gostaria muito que você tivesse compromisso com ele. Amor pelo direito condominial, não adianta. Se você não gosta do direito condominial, você não vai dar certo aqui, tenho certeza, porque ele é muito complexo, é fascinante, então tem que gostar, não tem jeito. A gente precisa muito que você respeite os prazos, tá? Os prazos, seus compromissos atrapalham os meus, que atrapalham do condomínio, do cliente, enfim. Então é importante que você respeite os prazos. Se não conseguir, lembra do princípio da transparência, da honestidade, da comunicação. Fala, pede ajuda, mas entrega, tá? Comunicação clara, que, enfim, quero que você fale que você gostou, que você não gostou, se está sobrecarregado, se está se sentindo ansioso, se isso não funciona. Traga ideias, né? A gente precisa crescer juntos. Então, olha, Giovanni, eu vi um sistema novo, eu vi uma atitude nova, eu vi uma prática nova. O que você acha? Então, é importante que a gente converse, crie isso e, lógico, quero muito que você entenda que o síndico ele não precisa saber de tudo, ele geralmente chega assustado, né? O advogado sempre tem aquela ideia de ser alguém ruim. Então, chegou para a gente, dá uma atenção, sorria, trate com educação, com acolhimento, porque você vai perceber, a gente entra com ações de cobrança. Às vezes as pessoas nem sabem que estavam sendo cobradas, sentem constrangidas, já chegam com 10 pedras na mão, tá? Porque estão assustadas, tá ok? Se você age da mesma forma, pronto, acabou com tudo e aí é mais uma criação de conflito, então essa não é o nosso objetivo, inclusive essa é nossa filosofia, né? Esse texto que eu gosto muito de que vocês entendam, que eu trabalho muito dessa maneira, né? A gente trabalha de forma ética e estratégica, tá? A gente evita processos, vocês vão ver que eu tenho 13 anos de advocacia, acho que não tenho nem 500 processos em meu nome. Por quê? Porque a gente busca acordo, tá? Eu acho que o acordo não sai nem caro nem barato, então a gente vai buscar sempre acordo, sempre buscar a melhor forma de resolver aquilo, sem precisar de judicialização. Obviamente, a gente vai judicializar, mas é aqui que vem né, o pulo do gato, o que eu entendo como filosofia e que você tem que entender. A gente não entra no processo por conta de dinheiro, tá? Eu já recusei processos ganhando bem, porque eu não acreditei naquela realidade, eu não acreditei que aquilo seja verdade. E eu acho que a gente tem que tratar assim. Eu não quero que a gente pense só em ganhar do cliente, tá? A gente tem que
entender se vai ter, não, o sucesso, e se tiver baixo, você pode até, às vezes, até para satisfazer o cliente, você pode até ingressar, mas deixe tudo muito claro, olha, as nossas chances são essas, eu entendo dessa maneira, mas se for necessário, eu fiz 2 acordos já recentemente e eu abri mão de parte dos honorários. Por quê? Porque eu entendo que nossa busca é sempre a solução. Se resolveu, a gente consegue resolver. Essa filosofia que eu quero que você leve aí para você. E, por fim, para acabar já 20 minutinhos, seja muito bem-vindo. Você realmente, de uma maneira ou de outra, vai fazer parte da história, a gente vai comentar de você, espero que bem, mas sempre vai comentar de você, de como pelo tempo que você passou com a gente, pelo tempo que você contribuiu com a gente, tá bom? Então, seja bem-vindo e no que precisar, chama a gente. Obrigado.